Marcelino Champagnat, uma vida, uma escola. Marcelino Champagnat nasceu em Marles, ou melhor, num lugarejo perto de Marles, Rosei, de uma família muito numerosa. Foram ao todo 10 filhos que o casal João Batista e a mãe Maria Teresa tiveram. Marcelino era dos pequenos e cresceu no ambiente rural e no ambiente também ligado à Revolução Francesa, portanto de muita conturbação social, educacional, que influenciou muito sua vida. Professores bons ele não teve, porque no lugarejo que ele morava não tinha bons professores. Com isso, Marcelino se dedicou muito à vida do campo e à vida de acompanhar o seu pai, que era um líder na cidade. Portanto, ele teve uma influência muito grande do pai, como administrador, como alguém que cuidava de ovelhas, que tinha um moinho, que cuidava da vida social também, e muita influência da mãe e da tia dele, que era irmã do pai dele, que era uma ex-religiosa, que ajudaram muito na sua formação religiosa, principalmente no amor a Maria. Sem dúvida, na vida familiar de Marcelino, a influência da mãe e da tia foram fundamentais na questão da religiosidade, principalmente na devoção a Maria, a mãe de Jesus. A tia Teresa havia sido religiosa e ela ensinou o catecismo a Marcelino, e na vida familiar eles rezavam o terço em família todos os dias. A mãe ensinava a ter uma devoção que significava ser carinhoso com as pessoas, ser atencioso com as pessoas e também viver em muita simplicidade. Então a devoção a Maria é marca característica da família Champagnat, e isso Marcelino vai trazer para a sua vida adulta, para a sua vida profissional e sua vida de fundador dos irmãos. Só que essa dimensão ele vivia na sua infância de uma forma muito natural, na convivência com seus pais, na convivência com seus irmãos e na convivência com as pessoas que estavam ao seu redor. Então, Marcelino Champagnat, quando criança e pré-adolescente, viveu num ambiente muito favorável ao desenvolvimento da sua vida profissional, religiosa, social, de liderança. Ele fez sociedade com um dos seus irmãos, que era um pouquinho mais velho do que ele. Com isso, ele soube aprender a partilhar, a conviver, a lidar com o diferente e lidar também em vista de um objetivo na vida: ser companheiro, ser amigo. Quando, depois da Revolução Francesa, do início da Revolução Francesa, houve uma paz, uma concordata entre a igreja e o Estado, resolveram abrir os seminários. Foi então que a família do Marcelino recebeu a visita de um sacerdote, perguntando se não queria ir para o seminário. Os irmãos dele não quiseram, mas Marcelino ficou pensativo e o padre falou: Deus o quer. Aquela palavra calou fundo no coração de Champagnat, do menino Marcelino. Então ele quis se preparar para ir para o seminário. Encontrou dificuldades, é claro. A vida escolar, por exemplo, ele não havia sido alfabetizado, aprendido a leitura na língua oficial do país, o francês, porque na sua casa ele falava dialeto, era uma forma específica daquele lugarejo. Além disso, ele tinha que estudar latim. Ora, essa dificuldade ele enfrentou com muita coragem, com muita convicção. Foi para o seminário menor, havia 300 e tantos seminaristas. Vocês imaginam o que é um rapaz já de 15, 16 anos, no meio de um grupo de jovens também que queriam ser seminaristas. O primeiro ano não foi legal. Ele não deu conta dos estudos, ele não deu conta da disciplina também, como consequência desse não dar conta dos estudos. Voltou para casa e a mãe perguntou: meu filho, o que você quer da sua vida? Quer ou não quer ser sacerdote? E ele disse: eu quero. Então, tome sua decisão e seja uma pessoa bem comportada, seja uma pessoa honesta consigo mesmo.
Marcelino fez aquilo que todos nós devemos fazer na vida: tomar resoluções firmes, concretas, pertinentes à nossa vida e segui-las. Foi isso que ele fez, com a ajuda da família dele, com a ajuda dos seus professores e com seu esforço pessoal, ele rompeu na vida. Então, essa vida que ele teve de contato com as realidades, de ser líder também junto com seu irmão, de cuidar de negócios, de enfrentar dificuldades no estudo, vão fazer com que a vida dele seja realmente uma escola, seja realmente um motivo de ele aprender e depois fazer frutificar na vida dele e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o nosso Marcelino Champagnat, um jovem francês nascido em 1789. Ao chegar na paróquia de Lavalá, o padre Champagnat começou sua missão de vigário, ou seja, trabalhar junto com o pároco. Foi muito bonita a descoberta que ele fez. Ele, em contato com a realidade, viu as crianças sem catequese. Então, promoveu a catequese para as crianças, inclusive pedindo que os irmãos mais velhos levassem os pequenininhos. Também se dedicou a preparar bem os seus sermões. Falava bem e falava de acordo com a realidade do povo. Por exemplo, na época da colheita, e aquele povo era um povo agricultor, ele dizia: olha, ofereçam o trabalho de vocês, ofereçam o cansaço de vocês em vista do bem da sua família. Portanto, Champagnat era uma pessoa muito preocupada com a realidade que ele encontrou. Além da catequese, do sermão, das missas bem preparadas, das orações que ele introduziu, dos momentos de oração significativa que ele introduziu na paróquia, ele começou a visitar também os paroquianos. Começou a se dedicar àquelas pessoas que não eram atendidas. E era essa viagem, essa dedicação, era caminhando a pé mesmo, e com muita ladeira, o território muito acidentado. Então, o padre Champagnat, como vigário, como padre, como responsável por aquela comunidade de 2.500 pessoas, ele se dedicou com muita coragem. Isso também foi um aprendizado para ele e foi um modo de conquistar também o coração daqueles paroquianos, que começaram a respeitar e amar e reconhecer naquele padre alguma coisa de diferente. Esse padre dedica realmente a vida a todos nós. Não se canse de dizer aos meninos que eles são amigos dos santos que estão no céu, da Santíssima Virgem e particularmente de Jesus Cristo. Acrescente mais esse pensamento: Deus ama vocês todos e eu também amo a todos, pois que Jesus Cristo, a Santíssima Virgem, os santos amam tanto a vocês. Champagnat, uma escola, uma vida. Marcelino Champagnat, no seminário, já havia intuído que ele gostaria de trabalhar, de cuidar das crianças, educando-as para serem bons cidadãos, serem pessoas comprometidas com sua história e pessoas também muito valorosas no seguimento de Jesus. Quando ele chegou em Lavalá, sua primeira paróquia, ele se deparou com essas crianças que não tinham escola, que não tinham catequese. Então, ele se condoeu com essa situação e ele se dedicou completamente à educação das crianças. A escola que ele abriu com dois jovens, um mal saído da adolescência e um com 20 e poucos anos, eles não sabiam ler. Então, o padre Champagnat vai ensinar a essas pessoas, esses dois jovens, a ler, a escrever, vai ensinar também o catecismo, a serem boas pessoas e a trabalhar. Então, a primeira escola que Marcelino cria é com dois jovens. E ele, a partir desses dois jovens, ele amplia a sua escola.
É lógico que ele contou com a colaboração de alguém que sabia ensinar a ensinar. Ora, a escola de Lavalá, que forma a primeira comunidade dos irmãos maristas, cresceu tanto e era tantos irmãos, tantos jovens que vinham para ser irmãos maristas, que eles tiveram que construir uma outra casa. Essa outra casa, que ainda existe até hoje, que foi construída 7 anos depois da fundação do Instituto, abrigava a primeira escola normal no interior da França. Ou seja, Marcelino é precursor da formação de professores para a região rural, para aquelas escolas, aqueles lugares que não tinham escolas. Foi muito bonito o trabalho de Champagnat. Ele inovou em vários aspectos, porque ele tinha o chão da vida dele, ele tinha vivido a experiência de ter dificuldade escolar, ele viveu a experiência de que morar num lugar onde não havia bons professores. Então, a escola dele foi para formar bons educadores, pessoas que ajudassem as crianças e os jovens a se desenvolverem como pessoas. Assim, Marcelino Champagnat inovou, por exemplo, colocando o canto, a música na escola, aperfeiçoando o método de leitura, tornando mais fácil a aprendizagem. Marcelino Champagnat inovou também no sentido de não permitir castigo. Então, a vida dele na escola realmente era uma vida dedicada à cidadania, ao respeito, à vida religiosa, ao sentido muito bom de ser cidadão e ser cristão. Vocês imaginam que já naquela época Champagnat dizia que aquele que não era católico, estudando na nossa escola, não tinha obrigação de ir à missa, porque a missa era obrigação diária dentro da escola. Ora, essa visão muito bonita de Champagnat, a gente tem que aprender. O respeito pelo outro, o respeito para com a cidadania, o respeito para com o nosso meio ambiente, o respeito para com a nossa família e um sentido muito amplo, muito profundo, aliás, de disciplina, de estudo, de comprometimento e de vida fraterna. Champagnat insistia, não se esqueçam que vocês são amigos de Jesus, que Jesus gosta de vocês. E numa outra carta, ele diz assim, olha, fale para os seus meninos que Jesus e Maria gostam muito deles, daqueles que são bons e daqueles que não são ainda bons, porque eles vão se tornar bons. Ora, essa escola realmente vai dar uma vida com muita plenitude. E Champagnat diz, é para a gente formar bons cristãos e virtuosos cidadãos, pessoas comprometidas com o seu tempo, pessoas fortes, audazes, pessoas corajosas e justas e fraternas. Champagnat, uma escola, uma vida. É claro que hoje a escola não é do tempo do padre Champagnat. É claro que todo o processo educativo hoje não se dá da mesma forma do tempo que ele começou a escola dos irmãos maristas. Entretanto, a vida familiar, o respeito pelo outro, a devoção a Maria, o estar em comunidade, ora, isso faz parte da instituição marista, faz parte do carisma de Marcelino Champagnat. E os superiores gerais, que são responsáveis de atualizarem essa vida do padre Champagnat para hoje, insistem muito nessa questão. Então, nós vamos observar que escola hoje é. Como é que nós vamos viver o carisma de Marcelino Champagnat? Se vocês percebem na atividade que vocês desenvolvem na escola, o cuidado que os professores têm para com o ensino e aprendizagem. Saber aprender e aprender bem é uma característica já do tempo do padre Champagnat. Outra característica é viver em comunidade. Por isso que todos os nossos colégios têm um pátio, e um pátio bonito, um pátio onde os estudantes se encontram, onde eles trocam ideia, onde eles convivem. É outra característica também da nossa educação marista. Outra característica da educação marista, que é do tempo do padre Champagnat e até hoje, é a dedicação ao esporte. Lógico que hoje com muito mais modalidades. Ora, os superiores gerais insistem que a gente deve atualizar, que a gente deve viver o carisma do Marcelino Champagnat.
e com uma perspectiva muito bonita hoje, que é o protagonismo do jovem. O jovem que se dedica a toda a sua atividade escolar, mas se dedica também às atividades de solidariedade, que não para na sua própria vida, que olha a vida ao seu redor, como o padre Champagnat fez no seu tempo na comunidade lá de Lavalá. Então, insistir nessa devoção a Maria, Maria que fez tudo entre nós. Ora, nós somos maristas, estudantes maristas, educadores maristas. O que é de Champagnat que a gente traz para essa vida marista? A dedicação ao estudo, o companheirismo, o amor a Maria, o seguir a Jesus de uma maneira simples, de uma maneira dedicada, e também a questão da solidariedade, condoer-se, sentir a dor do outro para fazer com que o outro também tenha vida, e uma vida realmente solidária, fraterna e partilhada. Essa é a dedicação hoje da escola marista. Esta é a forma da gente viver hoje a vida marista, como Champagnat quis. E por que não falar também da PJM, Pastoral Juvenil Marista, que quer vivenciar entre os jovens essa dinâmica bonita de busca de vida, de fazer com que a vida nossa seja uma escola, a escola nossa seja uma vida e que seja uma escola para a vida. Que São Marcelino Champagnat nos ajude a entender melhor o nosso mundo, a nossa realidade, a produzir bons resultados para a nossa convivência hoje, para construir um mundo melhor, um Brasil melhor, uma realidade na qual você vive melhor, mais fraterna. São Marcelino Champagnat, interceda por nós, rogue por nós. Que Maria nos abençoe e que ela esteja também sempre como a primeira superiora, como a primeira companheira nossa, como aquela que nos leva a Jesus, como queria São Marcelino Champagnat. Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus. O padre Champagnat sonhou para nós, irmãos, um espírito de família. Por isso pediu nas nossas constituições que vivêssemos esse espírito, que mirássemos no coração da Sagrada Família de Nazaré e olhássemos para essa família e almejássemos esse espírito. Por isso, vivemos uma linearidade. Entre nós não há superior, não há quem é maior nem quem é menor. Somos todos iguais, por isso somos todos irmãos. No contexto de hoje, em que temos grandes dificuldades de lidar com as perdas, com as dificuldades, o padre Champagnat é um grande exemplo para nós de superação. No período da sua adolescência, início de sua juventude, o padre Champagnat alimentava o desejo de ser padre. Enfrentou muitas dificuldades para aprender, e aprender sobretudo o latim, que era a grande exigência para que se entrasse no seminário. Mas o padre Champagnat, se valendo da força, da energia que também vinha de Deus, que vinha dos seus sonhos, dos seus desejos, ele consegue superar esses desafios e se lança nessa caminhada em busca dos sonhos. Champagnat ingressa no seminário, vence os desafios, se torna padre e mais tarde, parte do seu sonho tem a ver com essa experiência pessoal. Champagnat também funda um grupo de amigos, um grupo de irmãos para educar e alimentar os sonhos também daqueles que encontravam dificuldades de aprender, daqueles também que encontravam dificuldade de superar os desafios. Por isso, no mundo de hoje, em que temos dificuldade de lidar com perdas, com desafios e com fracassos, o padre Champagnat é para nós um exemplo de superação. Ao olharmos o aspecto da simplicidade na vida do padre Champagnat, nós podemos nos deparar com algo que é contraditório. Como falar de simplicidade diante da grandiosidade das estruturas que temos hoje na realidade marista? E aí, quando nós olhamos para trás, para quase 200 anos de história, nós vamos encontrar com um homem que conseguiu viver em meio à diversidade e à grandiosidade do Instituto, a simplicidade do projeto de Deus. Por isso, nós não devemos nos prender ao que é a estrutura, a quantas casas, quantos colégios e por aí vai, mas senão a como é que essas coisas, de forma simples e desprendidas, são colocadas a serviço do projeto de Deus. Esse foi o grande segredo de Marcelino, fazer de todas as coisas, as pequenas e as grandes, simples o suficiente para não ser uma ação dele, da sua própria vida, senão a ação de Deus acontecendo na história. É esse exemplo que nós vemos
na vida dele, com a sua família, nos seus estudos no seminário, com os primeiros irmãos, em todas as obras que ele empreendia. Ela podia ser pequena ou grande, mas ele fazia daquele gesto a simplicidade da ação de Deus na história. E onde é que Marcelino aprendeu isso? Na sua casa, nos seus estudos, mas sobretudo aprendeu com Maria, na simplicidade, na humildade e na modéstia. E aqui a gente destaca a simplicidade. Ela coloca toda a sua vida e toda a sua história em favor da grandiosidade de Deus. É isso que Marcelino pede de nós, sermos simples, mas não só simples de nos despojarmos das coisas, não ter isso ou não ter aquilo, mas ser simples no sentido que todas as coisas são e estão para Deus. É isso que Deus nos comunica na simplicidade de Marcelino. Agir em favor da construção do mundo e do reino. Para falarmos da dimensão do amor ao trabalho, devemos primeiramente fazermos uma retrospectiva, lembrando que desde a família, Champagnat já vem cultivando este amor, cuidando das ovelhas, ajudando seu pai, e é através dessa herança deixada por São Marcelino Champagnat que hoje também nós cultivamos este amor ao trabalho, em prol daqueles que necessitam, dos jovens. Essa é uma herança que nós iremos carregar, iniciada por São Marcelino Champagnat até os dias de hoje. O grande diferencial para quem diz ser marista é saber ser presença e saber dar presença. Isso faz parte da nossa história, isso faz parte do nosso jeito de ser. E quando a gente fala de presença, não é uma presença qualquer, mas é sobretudo uma presença de qualidade, uma presença despretensiosa que, ao fazer caminho com as crianças e os jovens, nós sonhamos juntos partilhar dos seus sonhos, da sua vida, da sua história. E essa presença, ela é sobretudo inspirada em Jesus Cristo, que soube ser e soube dar essa presença para os seus amigos, para os seus companheiros. Isso é que é ser marista. O que me chama a atenção na história de vida do Padre Champagnat e o que eu aprendi com ele é a simplicidade do trabalho. Você se entrega àquilo que acredita, não por interesse individual ou por algo específico, mas pela sua missão. E ele, colocando as mãos na massa, fez acontecer toda uma obra. É nesse aspecto que o Padre Champagnat marca a minha vida. O que eu tenho aprendido nessa caminhada como educadora marista? Eu tenho aprendido a fortalecer a minha confiança e a minha fé. O que tem fortalecido também a minha esperança na construção de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário. Eu tenho reconhecido que a humildade, a simplicidade e a modéstia são características fundamentais, são qualidades essenciais no ser educador marista. Porque só assim a gente consegue interagir com ética e com transparência com todos os nossos educandos e educandas. Eu tenho aprendido a ter persistência na busca dos nossos sonhos e na concretização da nossa missão, tendo como luz a máxima de São Marcelino Champagnat, que é: para bem educar as crianças, é preciso amá-las e amá-las a todas igualmente. Uma coisa que me marca na vida de Champagnat é esse amor à juventude, né? Depois de estudar um pouco, saber um pouco mais da vida de Champagnat, em estudos com os irmãos, aí eu entendo, através da vida dele, o porquê que os irmãos são assim, o porquê dessa preferência com a juventude, né? Então, sabendo um pouco da vida dele, o seu carisma, o que motivou ele a primeira escola, esse amor mesmo, né, à juventude, aí eu sei o porquê que os irmãos são assim também, né? Então, quando eu olho para um irmão marista, quando eu vejo o trabalho que eles fazem e vejo a vida de Champagnat, aí eu vejo a complexidade, a amplitude dessa vida de Champagnat e o compromisso dele com a juventude. Marcelino Champagnat, ele é uma presença viva na vida do educador marista. Ele nos deixou um exemplo de uma prática educativa alicerçada no amor. E o amor é transcendente.
Hoje, quando construímos com nossas crianças, adolescentes e jovens, práticas educativas alicerçadas em valores éticos e cristãos, quando nós abrimos o nosso coração para o que vem do outro, para que possamos juntos construir uma relação de crescimento, tanto do educador quanto do educando, quando nós acreditamos que com a nossa ação podemos transformar a sociedade no dia a dia de nossas vidas, nós estamos fortalecendo e vivenciando o carisma marista. Na nossa vida pessoal, o Champagnat também nos ensina todos os dias a acreditar no outro, a possibilitar uma relação que transcenda realmente aquilo que nós, porventura, estejamos naquele momento vivendo, os nossos desafios, as nossas dificuldades, que contemplamos no amor, no respeito ao outro, no espírito de família que tanto nos é trazido pelo carisma marista a superar os nossos desafios. E nesse momento nós acreditamos na capacidade do outro, acreditamos que podemos transformar a sociedade numa sociedade que seja boa para todos, que seja valorosa para todos. Seguir o exemplo de São Marcelino Champagnat é estar sempre atento às mudanças, é estar sempre atento ao anúncio do Evangelho de uma maneira justa e solidária. São Marcelino Champagnat, que viveu em um tempo onde ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele enxergou que ele precisava de agir e agiu a partir da educação. Cabe a nós, cada um de nós, da maneira que nós vivemos no mundo, na sociedade, na família, está seguindo esse espaço do anúncio da palavra e fazer com que ela atinja as pessoas com quem nós convivamos e com quem nós relacionamos no nosso dia a dia. O que me chama a atenção na figura do Padre Champagnat, e que penso que pode ser um grande aprendizado para a nossa sociedade contemporânea, é o que está por detrás desse homem, aquilo que poucas pessoas podem ver. A gente vê no cotidiano um Padre Champagnat que foi capaz de construir uma casa enorme na Hermitage, porque Lavalage já estava pequena e tinha necessidade dessa construção. Então, o Padre Champagnat é aquele que coloca suas mãos sacerdotais para a construção. É aquele que vai lá com o seu próprio empreendimento, com o seu próprio esforço e constrói uma casa gigantesca. Mas no fundo eu pergunto, o que fundamenta esse trabalho do Padre Champagnat? E aqui me chama a atenção de um Padre Champagnat que é profundamente místico e contemplativo. Certamente o que fundamenta esse fazer do Padre Champagnat é uma experiência profunda de amor. E o bonito disso tudo é que ele aprende essa experiência de amor com a figura do feminino, que para nós é uma novidade no segmento de Jesus Cristo. Então, assumir uma mística a partir do Padre Champagnat é assumir um cristianismo pautado na perspectiva do feminino, da sensibilidade, da presença, da discrição. São palavras que podem até parecer clichê, mas que no fundo retratam e trazem para nós um homem profundamente contemplativo, porque era profundamente amado por Deus. Uma vida, uma escola. Uma vida de amor e uma escola para o amor.